Uma boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em outras partes. É um prazer grande estarmos aqui no programa Além da Notícia, sempre com temas de atualidade. Hoje o nosso assunto é bioética, que envolve tantos universos da nossa atual sociedade. E o convidado especial de hoje é um ex-ateu, até os 19 anos, um ateu militante. Padre da Arquidiocese de Florianópolis, em 2005 começou a estudar bioética a pedido do então arcebispo Dom Murilo Krieger e 4 anos depois fez doutorado e empenhou-se, portanto, nos estudos de bioética. É membro da Comissão de Bioética da CNBB. Padre Hélio Luciano é quem recebemos hoje em nosso programa. Bem-vindo, boa noite, Padre Hélio. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Que história é essa de ateu militante até os 19 anos? Pois é, são os caminhos da vida. Não, ou seja, não acreditava, ou seja, por uma questão da sociedade atual, da catequese atual, do modo de mostrar a fé, me parecia que era uma coisa infantil, uma coisa que não correspondia à razão, que é a opinião de muitos dos católicos e muitos dos jovens hoje em dia. Até que veio um sacerdote e me mostrou por A mais B, ou seja, mostrando racionalmente, olha, ou seja, Deus não é, a fé supera a razão, mas não é incompatível com a razão de nenhum modo. E nesse momento foi quando deixei de ser ateu convicto para ser católico convicto. O que faz um ateu convicto, um ateu militante? Ele dissemina a sua não crença? Exatamente, ou seja, um ateu convicto me parece, ou seja, analisando e vendo atrás, que é uma pessoa que está disposta, é sincera consigo mesmo, ou seja, está procurando algo de fato. E como não encontra, então o que ele não encontra, ele difunde, o que os outros encontraram não é verdade. Então, se alguém falasse de Deus perto de mim, tem uma amiga que até hoje, do tempo da universidade ainda, que até hoje, quando nos encontramos, ela diz, poxa, você era chato pra caramba. Eu falo, eu continuo sendo chato, mas agora disseminando a minha fé e agora fazendo que as pessoas conheçam a Deus. Mas é melhor que um ateu, é aquela passagem do Apocalipse, melhor que sejam frios ou quentes, mas não sejam mornos. Ou seja, um ateu é que está procurando algo, pelo menos é sincero, tem uma sinceridade intelectual, uma sinceridade consigo mesmo. Agora, o ateu acredita em alguma coisa, em quê? Acredita no não acreditar, ou seja, de fato, tem muitas diferenças, ou seja, hoje em dia, mas filosoficamente o ateísmo é absurdo, ou seja, você não pode regredir até o infinito. Você pode dizer que é uma energia, pode dizer que foi alguma coisa que começou, mas tem que ter alguma coisa que começou, ou seja, que seja um Deus pessoal, que seja um Deus trinitário, que seja Pai, Filho e Espírito Santo. Isso só sabemos por revelação. Isso sim não pode chegar filosoficamente, racionalmente, mas a existência de algo que cria o resto, ou seja, isso é questão de racionalidade. Bom, nós passamos, portanto, de alguém que não acreditava em nada e que se tornou um sacerdote e que resolveu estudar bioética, um tema dos mais atuais hoje para a nossa sociedade. Aliás, a sociedade moderna de hoje seria impensável sem a bioética, né, padre? Hoje é um tema, por causa das novas tecnologias, por causa da evolução rápida da ciência, a bioética se faz uma reflexão necessária, tanto no âmbito teológico como no âmbito filosófico, como no âmbito médico, principalmente. Ou seja, é necessário que haja uma reflexão sobre esses temas, porque a ética, ou seja, a técnica é uma coisa que é excelente, que é muito boa, ou seja, que ajuda, está a serviço da humanidade, mas sem uma reflexão ética se torna perversa. Ou seja, não tudo que somos capazes de fazer, podemos fazer. Ou seja, não devemos, tem um certo limite ético de respeito à natureza, ou seja, a ciência está a serviço do homem, não o homem a serviço do que a ciência é capaz de fazer. A significação exata do termo bioética seria o quê? Uma ética da biologia? Uma ética da vida. Uma ética da vida? Ou seja, etimologicamente seria uma ética da vida. Pois tem várias definições muito amplas, porque dentro da bioética existem linhas muito diferentes de pensamento. Então, a definição é muito ampla para poder abarcar todos. Mas, de fato, se trata de uma reflexão
das ciências médicas, da reflexão ética sobre as ciências médicas. Bom, como a gente está começando o programa agora, vamos dar aqui alguns chutes em tudo aquilo que diz respeito à bioética. Clonagem humana diz respeito à bioética? Diz respeito à bioética. Doação de órgãos? Diz. Pesquisa com células-tronco? Com certeza. Pesquisas sobre qualquer resultados para o bem-estar físico de um ser humano? Sim, todas as pesquisas com seres humanos e com animais dizem respeito à bioética. Doação de órgãos, já falamos doação de órgãos. Por exemplo, morte cerebral. Também. Então nós vamos conversar sobre tudo isso aqui. E eu já começo, portanto, com a primeira pergunta que gostaria de fazer para o senhor. Existe hoje no mundo algum caso ou casos de clonagem humana? E se existem, de que forma eles são estudados, vistos, executados? Não, de clonagem humana em si não existe nenhum resultado publicado, de fato. Provavelmente, ou seja, é um tema que está eticamente proibido em quase todas as legislações, porém, ou seja, existem alguns estados, alguns países que estão permitindo, ou pelo menos que estão sendo permissivos no estudo de tentativas de clonagem humana. Mas parece que quando a gente fala nos meios, ou aparece nos meios de informação, parece uma coisa muito simples de ser feita, mas não é. Ou seja, é uma coisa muito complicada, é muito complexa de ser feita. Tem agravantes enormes, não tem? Tem agravantes éticos, mas também tem uma dificuldade científica muito clara de ser feita. Há alguns anos foi publicado um resultado positivo de clonagem humana, mas depois viram que era falso, que era uma mentira, e tinha sido publicado numa grande revista científica. Então, depois foi visto que era falso. Tem quem tentou imitar, quem tentou refazer o processo, como é típico do método científico, não foi capaz de refazê-lo. Pois as implicações éticas são muito mais graves. Essas pesquisas todas, padre, no âmbito da bioética, elas são feitas primeiro com animais. Por exemplo, no caso eu me lembro há muito tempo já, no caso da clonagem, a primeira experiência com aquela ovelha Dolly. Isso, foram várias experiências antes. A Dolly foi o primeiro clone adulto, de um ser adulto que foi feito de fato. Então, deu toda aquela... 96 deu toda aquela polêmica, toda aquela questão. Daí já começou a se falar de clonagem humana também. Foi quando o assunto deixou de ser um assunto acadêmico e hipotético e entrou nas casas das pessoas e começaram a discutir. E os resultados depois foram também... lamentáveis, porque poucos anos depois ela veio a falecer e se viu ali a fragilidade daquele resultado, né? Tem uma questão de uma clonagem animal que pode ser feita, que não tem nenhum problema ético em si mesmo, ou seja, uma clonagem animal para que sirva para a humanidade, ou seja, um rebanho que seja muito bom, ou seja, eu clono aquele indivíduo para que possa ter vários indivíduos da mesma qualidade de rebanho. Isso não teria problema ético em si mesmo. Tem algumas relações de manipulação que têm que ser vistas, o respeito também pela natureza, o respeito pelos animais, mas, em um certo sentido, toda a criação está em função do homem. E no caso específico de uma clonagem humana, caso venha a se realizá-la, seja daqui a quantos anos forem, não sei, com que olhos a igreja olha para isso? É ético? Sim, não, por quê? Ou seja, a clonagem humana, logicamente, tem uma implicação muito mais grave nesse sentido, porque você está mexendo com a questão da pessoa, ou seja, um ser humano. E, de fato, a clonagem humana hoje, o que tem sido pensado em fazer a clonagem humana não é para gerar um novo indivíduo, para que respeitar como pessoa, que já seria grave, porque tem toda a questão da identidade, a questão da manipulação, você manipular uma pessoa, usar uma pessoa como objeto e não respeitar ela na sua personalidade mesmo. Mas o que se pensa hoje no âmbito científico, quando se tenta fazer uma clonagem, é mais no sentido de uma clonagem terapêutica, ou seja, de eu produzir um clone meu para tratar um problema meu. Ou seja, se daqui, não sei, ou seja, a ideia, ou seja, simplificando bastante, mas para que possamos entender, né, seria, se daqui 20 anos, com 50 anos eu posso ter um câncer de fígado, então eu tenho um clone que me substitui aquele fígado, ou seja, me dá um órgão que é totalmente compatível, mas claro, ou seja, eu mato um indivíduo, crio um indivíduo para ser morto em função de mim, ou seja, como se ele fosse uma parte de mim, mas não é um novo ser, um DNA que é idêntico ao meu, o DNA é idêntico ao meu, mas é um novo indivíduo, com uma nova alma, um novo ser. Então, essa questão não
seja, aí sim, diretamente se usa esse novo ser como um objeto para mim. Ou seja, não se tem uma máxima na bioética que diz que nenhuma pessoa pode ser utilizada como meio, mas sempre como fim em si mesmo. Isso é Kant. É Kant que não era um autor propriamente católico. Sim. E mesmo assim, ou seja, no respeito à humanidade, no respeito ao ser humano, você já tinha muito claro isso. Ninguém pode ser usado como meio. A pessoa é fim em si mesmo. Então, toda essa manipulação, e manipular um ser humano, ou seja, é uma questão complicada, ou seja, eticamente complicada, porque... Olha, você está vendo que a gente está conversando aqui já de coisas muito legais nesse começo de programa. Então, eu vou aproveitar já esse âmbito da viajada. Vamos dar uma viajada, padre? É o termo muito jovem que está aí. O mundo da ficção nos apresenta, eu vou aproveitar o senhor que o doutor em biologia, nos apresenta aí várias crenças, como, por exemplo, o entardamento do envelhecimento ou o não envelhecimento e um rejuvenescimento perene, permanente. O que existe de real nisso também, no mundo real da bioética? Existe uma questão bem clara dentro da bioética que se chama transhumanismo. Ou seja, transhumanismo é fazer que as pessoas venham ser um humano com algo a mais, até chegar a um estágio em que já não seria mais humano, seria um pós-humano. Então, seria uma tentativa de criar uma nova espécie dentro da humanidade. Então, isso tem um grupo muito claro. Você coloca Humanity Plus na internet. Você vai encontrar esse grupo que dedica pesquisa. Ou seja, teve um que teve no Brasil agora há pouco tempo, agora não vou lembrar o nome exato dele, mas esteve no Brasil e saiu em todos os jornais, que ele dizia que o ser humano que vai viver, o primeiro ser humano que vai viver 150 anos já nasceu. Então, é nessa perspectiva, ou seja, de melhorar, ou seja, tem uma parte que é boa, logicamente, melhorar as condições de vida, melhorar a capacidade, agora tem uma questão que vai além, ou seja, eu vou superar o ser humano, eu vou colocar através de tecnologia, colocar algumas características do ser humano que não são do ser humano. Tem toda uma questão ética e social, ou seja, eles dizem, mas é só para quem quiser. Só para quem quiser, no momento em que tem uma pessoa que não dorme mais, que consiga fazer que não durma e que esteja descansada. Então, aquela pessoa vai ganhar trabalho, a que continua dormindo e que não quis, essa não vai ter trabalho, porque vai ter que dormir suas 8 horas, enquanto aquele outro não. Eu estou lembrando aqui de 2 filmes do mundo da ficção. Aquele, exatamente o termo, não sei se é O Segredo de Benjamin Button, e aquele outro que mostra um indivíduo sendo congelado e dezenas de anos depois ele é degelado e permanece ali intacto como estava. O que existe de real? Acho que O Segredo de Benjamin Button é baseado numa síndrome que ele tem, não é? O Benjamin Button é um conto já antigo, que ele nasce velho e vai rejuvenescendo. Exato. Até praticamente nascer de novo, até ser um bebê novamente. Mas tem filmes muito mais atuais. Esse Twilight, que é agora dos vampiros, é um filme totalmente no âmbito do transhumanismo, ou seja, a menina, não sei se já ouviu falar, a menina quer ser vampira porque o namorado dela é vampiro, tinha 17 anos quando se tornou vampiro. Já acho que tem 100 anos quase, não chega a 100, mas quase 100 anos, mas ele tem toda a aparência de um rapaz de 17 anos. E ela já está com 18 e está se achando velha já, então ela quer se tornar vampira para que o amor deles possa ser eterno aqui na Terra. E eternamente jovem. E eternamente jovem. O drama do começo de uma das partes do filme, são 4 partes, na verdade. No começo é que ela se enxerga velha enquanto vê o namorado dela jovem. Ela acha que é a avó dela. Então tem toda essa questão. Depois, no mesmo filme, cada vampiro tem uma característica super desenvolvida. Um corre muito, um caça muito bem, outro... Então é toda essa questão do transhumanismo que, ou seja... Na parte médica, lógico que é um ideal humano, ou seja, a gente querer melhorar, a gente querer dar uma melhor qualidade de vida às pessoas, mas quando passa ou seja, eu vou me tornar vampiro para não ser mais homem, ou seja, renuncio à minha espécie humana para dar um passo a mais. Até que ponto essas perspectivas realistas são também fictícias? Porque a gente vê muito uma confusão da ficção com o desejo real. Claro, lógico. Não, hoje, tecnicamente possível, não tem muita coisa. Tem algumas coisas que já começam a ser feitas, ou seja, algumas pesquisas com chip, algumas pesquisas com injeção de algumas substâncias, a nanotecnologia,
que é criar mecanismos tão pequenos que sejam capazes de se integrar, ou seja, as pesquisas estão feitas no sentido de que, através da nanotecnologia, possamos regenerar os tecidos. Mas tudo isso é muito incipiente hoje em dia, ou seja, mais vai ser creio, ou seja, essas coisas do futuro não podemos afirmar 100%, mas creio que vai ser uma dimensão científica grande e uma área ética muito maior ainda para ser estudada. Padre, o campo da ética e, sobretudo, da nossa ética cristã, ela olha para tudo isso de que forma? Analítica, prudente, o que aceita? Não, vamos ver, ou seja, a questão da relação entre a ética e a ciência é uma relação que deve ser de complementação, ou seja, devem caminhar juntas. Logicamente, uma deve ir dando o limite da outra, mas, ou seja, eticamente e também teologicamente, por que não dizer, ou seja, não somos contrários a tudo. Às vezes mostram a ideia de que a igreja é contrária a tudo, a igreja não pode. Uma questão muito clara é a questão das células-tronco, por exemplo, ou seja, botam na mídia, normalmente sai as células-tronco. Investigação com célula-tronco consegue resultado na regeneração de uma válvula do coração. Nessa pesquisa, a igreja não tem nada contra, porque são células-tronco adultas que estão sendo usadas de um indivíduo adulto que foi retirada, que é uma célula, simplesmente. E que, pelo contrário, a igreja apoia, neste caso, apoia. Apoia. Teve um congresso no Vaticano ano passado sobre o uso de células-troncos adultas. Vamos explicar isso daqui a pouco, porque eu quero voltar naquela temática do Supremo Tribunal Federal, de anos atrás, que aqui para o Brasil aprovou as pesquisas com células-tronco embrionárias. E você está vendo que a gente está conversando com alguém muito especial para nos ajudar a entender esse universo. O padre Hélio Luciano, doutor em bioética. A gente volta já no próximo bloco com essa conversa que, imagino, está muito agradável.